Nós vamos hoje dar continuidade, nós estamos estudando desde o capítulo 17, a queda de Babilônia. Hoje nós vamos continuar com o mesmo assunto, a queda de Babilônia, porém, o primeiro tópico vai ser a alegria e triunfo nos céus, porque hoje nós vamos ver o céu, as 4 aleluias, né, no céu, regozijo pelos reinos de Deus que serão entregues, né? Os reinos de Deus já está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós hoje, capítulo 19 de Apocalipse, dando continuidade aos 2 estudos anteriores, que é a queda de Babilônia. Hoje, como eu já falei, alegria e triunfo nos céus. A Bíblia diz, o primeiro versículo diz assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia, a segunda vez, aleluia, né? Então, são 4 aleluias. As multidões no céu, aleluia significa o quê? Alegria, louvor a Deus e intensidade ao Senhor. Então, na Bíblia, no Apocalipse, só aparece aqui a palavra aleluia. E aqui, só nesse tópico aqui, são 4 vezes o céu jubilando, né? Primeiro nós estamos vendo as grandes multidões. Essas multidões são multidão de salvos, né? Que já estão com o Senhor na glória. Aqui nós estamos, a narrativa da queda da Babilônia, como nós vimos no capítulo 17, João foi levado a um alto monte, grande alto monte, onde o anjo, né? O anjo mostrou para ele a condenação da meretriz, né? E nós vimos no capítulo 18 já o lamento das nações, o lamento dessa meretriz, o lamento da besta, né? O lamento da grande cidade, Babilônia, né? Nós estudamos na aula passada. Agora nós estamos vendo aqui o júbilo no céu, né? Esse primeiro tópico, júbilo e triunfo. Primeiro o júbilo, depois nós vamos ver o triunfo, que é a vinda de Jesus, onde ele vai guerrear com o anticristo e já vem com a sua igreja, né? Louvado seja Deus. Então, primeiro são a multidão de salvos que estão dizendo aleluia, glorificando a Deus, e no versículo 3, a segunda aleluia diz: outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Quer dizer, aqui o quê? A fumaça da grande Babilônia, a grande meretriz, aquela mulher que estava assentado sobre a besta, né, sentada sobre o dragão, e aquela mulher é quem? A Babilônia, a mãe das prostituições, né? Então veja, versículo 4 diz assim: os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E versículo 5, saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E no versículo 6, e ouvi como que é a voz de uma grande multidão, como que é a voz de muitas águas, como que é a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia. Então, aqui nós já mencionamos essa aleluia 4 vezes. Então, o júbilo intenso no céu, né? Porque os salvos, a multidão de salvos, os 24 anciãos, os 4 animais, eles já estão assentados nos seus tronos, né? Louvado seja Deus.
e esses 4 animais estão glorificando a Deus em alegria extrema, porque Deus agora resgatou o reino. Nós vamos ver daqui a pouco que o Senhor Jesus reina. Nós vimos lá na introdução da 7ª trombeta, onde dá início às últimas pragas, os 7 anjos que derramou as últimas pragas, nós vimos lá a introdução da tomada dos reinos do mundo, né? Então, aqui está acontecendo esse reino do mundo, esse reino que está esse reino que estava em poder de Satanás, o reino das nações, do mundo que está em poder de Satanás, nesse momento aqui está sendo resgatado. Cristo, no próximo tópico, aqui no capítulo 19 mesmo, ele já vem, né, no seu cavalo branco, já para guerrear, juntamente com seu exército, né, e mais, eu creio que a igreja está vindo com ele também, porque a partir do momento que ele resgata esse trono das mãos de Satanás e joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, ele já dá, o próximo passo é prender Satanás, e ele já vem então para o milênio, né? Reinar, que é o reino de Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, o versículo 6 do capítulo 19 diz assim: ouvi como que é a voz de uma grande multidão, como que é a voz de muitas águas, como que é a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Louvado seja Deus. Aqui realmente está o júbilo no céu, a alegria, porque aqui está finalizando o período sombrio da grande tribulação, agora é a vinda de Cristo, né? Louvado seja Deus. Mas antes dessa vinda de Jesus vir com a sua igreja, vai acontecer o quê? O casamento do Cordeiro com a sua igreja, né? Louvado seja. Versículo 7 diz assim: diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, né? As bodas é o casamento do Cordeiro com a sua igreja. Eu creio, acredito isso, eu acredito nisso, que durante esses 7 anos de grande tribulação, que dá-se início após o arrebatamento da igreja, eu creio que essa igreja que foi arrebatada, a igreja da graça, a igreja da qual nós fazemos parte, essa igreja será arrebatada, eu creio que essa igreja estava sentado, né, na mesa com o Cordeiro. Porém, o casamento só vai acontecer aqui agora, no final, quando Cristo vem com a sua igreja, né? Então veja o versículo 7, diz: vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Porque o linho simboliza santidade, simboliza justiça e santidade. Porque linho, eu já trabalhei com tecido muitos anos e sabemos que o linho, quando ele é puro, puro mesmo, ele é totalmente sem mistura. E não sei se os irmãos lembram principalmente aquelas novelas antigas que tinham os coronéis, que aqueles terno balançava de tão, dava aquele amassado bonito, né? Aquele é linho puro, aquele linho acetinado, que ele é o linho mais caro que existe, é o mais caro. Que existe o linho puro natural, que ele vem do tecido natural, ele depois trabalhado, né? Ele é 100% linho, porém depois vem tintura, vem tudo, né? Agora, o linho nas lojas que são chamadas de Braspérola, que é o linho acetinado, puro, que é o linho mais caro, ele dá uma roupa assim muito bonita. Os ternos feitos com esse, ele é um acetinado bonito. E aqui ele é resplandecente. Algumas traduções falam que é linho puríssimo.
resplandecente, que o linho fino são a justiça do santo. Então, essa noiva, ela foi vestida com essas vestes branca resplandecente de linho fino, linho puro, representando a pureza, representando a santidade, representando a justiça. Versículo 9 diz assim, ó, e disse mais, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado aqui, o autor do livro do Apocalipse, no caso João, ele abre esse leque e diz, essa bem, aqui nós estamos na quinta bem-aventurança, que são 7, né? Aqui é a quinta, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Aqui nós estamos dizendo a ceia das bodas. Lembra que Jesus, quando ele estava com os discípulos, que ele celebrou a última ceia, ele falou que desejava comer aquela ceia com os discípulos, porque depois só na glória, no reino do Pai, que ele ia novamente ceiar. Vamos ver lá o que diz Mateus 26, Mateus 26, 26, diz assim, ó, então, aqui, eles estão comendo a Páscoa, né, a refeição da Páscoa, e depois ele partiu o pão, na simbologia do seu corpo e do seu sangue, fazendo com os discípulos, mostrando uma nova aliança, né? Diz assim, e enquanto comiam o quê? A Páscoa, que ele estava ali comendo a Páscoa, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graça, deu-lo, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em letra maiúscula, o dia aqui que nós estamos estudando hoje, que é essa ceia das bodas, do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Então, 29 que eu estou lendo, Mateus 26, 29 agora. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Olha que coisa gloriosa. O próprio Jesus, ele desejou partir o pão naquele momento de confraternização que estava celebrando, comendo a Páscoa, né? Ali, ele tomou o pão, partiu e disse, né, simbolizando o corpo dele que ia ser moído, morto, e o sangue que ia ser derramado para a remissão dos pecados de toda a humanidade, mas nem toda a humanidade recebeu Jesus, né? Então, mas ele desejou, ele falou assim, ó, que desde agora não mais beberei. Era a última ceia que ele ia fazer com os discípulos, porque agora só na eternidade, no reino de meu Pai, que ele ia novamente celebrar a ceia com a sua igreja. Agora, não só mais com os discípulos, mas com a igreja, né? Louvado seja Deus por isso. Agora, vamos voltar lá o texto que nós estamos lendo. Então, veja, eu vou dar só o exemplo aqui da simbologia do casamento. O casamento judaico, que é exatamente uma tipologia de tudo que nós estamos vivendo, que a igreja do Senhor está vivendo. Como que é o casamento judaico, o costume do casamento judaico? Primeiro, o que acontece? Nós lembramos de José, quando ele desposou Maria. O que acontece? Primeiro, vai a família do noivo, juntamente com o noivo, vai à casa da noiva e faz-se um contrato de casamento, firma ali um contrato e o noivo volta para sua casa, dependendo das suas posses, vai preparar a casa, convidar, fazer o convite para os convidados, né?
para depois que tudo estiver pronto, ele então volta para pegar a noiva, né? Então o que que acontece? Por isso que quando aconteceu com José, Maria ficou grávida, nesse período que ele firmou o contrato com os pais de Maria, e ele foi para sua casa preparar tudo. E aí nisso os convidados também são convidados para o casamento, cada um prepara suas vestes. Isso leva o tempo de acordo com as posses do noivo, né? Mas o casamento, aquele contrato já foi firmado, ela já tem um contrato de casamento, porém, ainda não foi desposada, porque ainda não levou para sua casa. Né? Assim foi Cristo. O que aconteceu com a igreja? O Senhor Jesus desceu do céu, veio, nasceu, né? E no momento dele cumprir o seu ministério, o que aconteceu? Ele pagou o preço desse contrato de casamento e foi para o céu, como diz o Evangelho de João 14, que diz lá, que ele fala assim, eu vou ler só essa parte aqui, porque todos já conhecem essa passagem, diz, vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, o que aconteceu? Jesus fez o contrato com a sua noiva, com a sua igreja, e foi para o céu preparar lugar. E ele vai voltar para buscar. Assim como acontece. O noivo, depois que ele prepara tudo, ele volta, vai à casa da noiva, aí vem o quê? O cortejo nupcial, né? Nesse cortejo nupcial, eu creio que a igreja indo encontrar com o Senhor, né? Só que depois desse cortejo, o que acontece? Ainda é onde nós temos aqui na Terra o período da grande tribulação. E depois a festa vai durar o quê? 7 dias, né? No caso aqui são 7 anos, eu creio que a igreja está com Cristo lá nas bodas do Cordeiro, enquanto a terra está vivendo esse caos, né? Agora, no final, vai acontecer o quê? Esse casamento e a igreja, então, vai celebrar. O exemplo disso também, que eu acho muito importante, que a gente também não podia deixar de mencionar, é aquela parábola, né, que Jesus falou no capítulo 22 de Mateus. Vamos ver lá, se você puder abrir sua Bíblia aí. 22 de Mateus. Vai contar, Jesus vai usar por parábola, mas está dando o quê? Dando uma lição nos maiorais, nos judeus, né? Porque eles não aceitaram Cristo. Veja aqui, o capítulo 22 de Mateus diz assim, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então veja aqui, o rei está celebrando as bodas do seu filho, né? Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, ou seja, para o casamento do filho do rei, né? E estes não quiseram vir. Depois enviou outros, dizendo, dizei aos convidados. Antes de entrar nesse versículo 4, aqui nós vamos ver 4 convites. Primeiro, o que acontece? Jesus ainda, na velha aliança, que Cristo ainda não tinha derramado o seu sangue, ele fez o quê? Ele diz que enviou os seus servos, fez o convite para os convidados. Quem são os convidados? Os israelitas, porque Cristo primeiro veio para eles. E eles rejeitaram. Aqui está dizendo, ó, enviou seus servos, versículo 3, enviou seus servos chamar os convidados para o casamento do filho do rei. Estes não quiseram vir. Então veja aqui está tratando o quê? Na velha aliança, antes de Cristo morrer, ele lançou o convite, eles rejeitaram Cristo, não aceitaram Jesus. O versículo 4 diz assim, ó, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois
e cevados já mortos, e tudo já pronto, tudo já está pronto. Vinde ao casamento, vinde às bodas. Porém, eles não fizeram caso. Foram para o campo, outros para os seus negócios, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. Olha aqui. Aqui, o boi cevado, os já estão mortos, estão aqui. Cristo já pagou o preço, ele já derramou o seu sangue, ele já, então, está agora, quem está levando esse convidando para as bodas do filho, já é, os apóstolos, a igreja do Senhor, convidando quem? Os israelitas, o povo da promessa. Porque assim como Paulo diz que primeiro, em todas as cartas de Paulo, no livro de Atos, todos os lugares por onde Paulo passava, primeira preocupação dele era converter os de sua linhagem, os judeus, porque Cristo primeiro veio para os judeus, né? Então, o que acontece? Aqui depois, Jesus, nessa parábola, ele manda outros convidados. Só que esses aqui, uns foram para o campo, outros foram cuidar dos seus negócios, outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e os mataram. O que aconteceu? Muitos mártires. Estevão foi um exemplo disso, né? Foi mártir dentro da casa de Israel, dentro de Israel. Quem perseguiu Estevão foi os próprios maiorais dos judeus, né? Então, agora, versículo 7 diz assim: o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Realmente, os convidados para esse casamento, que são os judeus, eles não eram dignos de estar na boda, fazer parte dessa, porque eles não aceitaram. Eles não aceitaram o noivo, né? Não aceitaram. Versículo 9. Agora, versículo 9 já entra quem? Os gentios, a igreja. Já foi, então, a igreja é como o próprio Paulo sacudiu o pó dos sapatos e foi para os gentios, né? Foi para os gentios. Veja o versículo 9. E depois, a saída dos caminhos convidai para as bodas, ou seja, para o casamento do filho do rei, todos os que encontrardes. Aqui todos foi convidado. Cristo, então, pagou o preço por todos, né? Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. Então, aqui, toda espécie de ser humano, bons, maus, judeus ou não judeu, que aqui já está falando de quê? Da igreja do Senhor. A igreja, todos aqueles que vêm para Cristo, eles já não são mais conhecidos como judeus, sim como igreja, tanto judeu como gentil, como, né, todos são reunidos num só corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, veja, tanto bons como maus. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais e disse: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Aqui, irmãos, está o grande mistério porque toda a humanidade, tanto bons como mal, gentios e judeus, todos receberam o sangue de Jesus e todos foram chamados. E dentre esses, os que aceitaram, ainda tem aqueles que vieram para o casamento sem as vestes nupciais. O que significa? Nós estamos vendo lá no Apocalipse 19 que as vestes são o linho puro, puríssimo, resplandecente, simbolizando o quê? A justiça dos santos. Então, o quê? Esses aqui que estão sendo convidados, eles têm a oportunidade de
trazer os frutos de justiça, né, os frutos, e lavar suas vestes no sangue, lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque durante o período dessa festa, desse que somos os convidados, nós podemos aperfeiçoar as nossas vestes, lavar as nossas vestes, ter frutos dignos de arrependimento, frutos dignos, né, para estarmos um dia como noiva do Senhor, como igreja do Senhor. Porque agora, no período que nós estamos estudando, não existe mais os convidados, só a noiva. Nós estamos dando o exemplo tipologicamente falando do casamento judaico, né? O casamento dos judeus. Nós vimos que depois que ele faz esse contrato, que ele volta para pegar a noiva, depois da festa, o que acontece? Só a noiva vai para o noivo. Ele leva para casa quem? Só a noiva. Ele não leva os convidados fica, né? Então, aqueles convidados que branquearam as suas vestes na justiça do Senhor Jesus, no sangue de Jesus, esses são a noiva que vai ser levada para ele. Nesse momento que nós estamos estudando aqui no capítulo 19 de Apocalipse, essa noiva, no casamento do Cordeiro, no versículo 7, eu vou ler de novo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Cordeiro, porque já sua esposa se aprontou e foi-lhe dado. Quem deu as vestes brancas? Quem deu as vestes brancas para a noiva foi o próprio Deus. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, quer dizer, é a santidade dos santos. Agora, então veja que o noivo aqui está casando com a sua igreja, que já está na glória, em júbilo, como nós vimos nos primeiros versículos, essas 4 aleluia de júbilo, de triunfo de Deus na glória. Essa noiva só não tem aqui os convidados, não tem. Aqueles convidados do casamento que não estavam com vestes nupciais, com vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro, eles foram, o que aconteceu? Foram lançados nas trevas exteriores. O que diz lá o último versículo? Vamos voltar lá, só para a gente conferir. O último versículo diz assim, versículo 13. E disse então o rei a seu servo: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então veja, porque muitos são chamados. Aqui está falando de quem? Não está falando de toda a humanidade que Jesus derramou o sangue, mas está falando dos convidados do casamento, que existem muitos que passam a vida toda sendo o quê? Convidados do noivo, né? A Bíblia diz que enquanto o noivo estiver presente, os convidados têm alegria, mas o dia que o noivo não estiver mais, aí haverá tristeza e choro, né? Porque esses que não se importaram, esses convidados do noivo que não se importaram com as vestes nupciais, não esmeraram para ter uma veste branca, resplandecente, para ser a noiva do Cordeiro, esses foram lançados nas trevas exteriores. E ali houve o quê? Pranto e ranger de dentes, né? Então veja que aqui, né, quando a igreja está casando-se com o noivo, que é Jesus, né, aqui não há mais convidados. Os convidados já ficou. O noivo, então, já pegou a sua noiva e já levou para casa. Já houve o casamento. Aqui é só o noivo e esposa. O noivo e a noiva. Não tem mais convidado, porque os convidados só ficam na festa. Eles não vão, depois que termina-se a festa, só há a intimidade do noivo com a sua noiva, né? Louvado seja o noivo. Versículo 9, vou repetir, diz assim: e disse-me, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Essa ceia que Cristo almejou tomar novamente, que só no reino de meu Pai ele tomaria novamente essa ceia, com a sua noiva agora, né? A bodas do Cordeiro, diz: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10.
e lancei-me a seus pés para... Isso aqui, João, né, que está vendo todas essas coisas. Lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Quem é esse aqui? É o anjo. Volta lá no 17 que nós vamos compreender. Veja que no 17:1 diz assim, ó: e veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças. Aqui está narrando, né, depois do acontecimento, que aqui é uma narrativa, ainda não aconteceu esses fatos. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei. Então veja que aqui João foi levado a um alto monte, ele viu a condenação da meretriz, nós já estudamos. Agora o que está acontecendo? Ele foi mostrado para ele, se você prestar atenção no capítulo 19, capítulo 18, tudo tem a queda. 17, queda de Babilônia, 18, 19, queda de Babilônia, porque nós vamos ver a queda total na guerra do Cordeiro, quando ele vem, que é a segunda vinda de Jesus, aquilo que a Bíblia fala do começo ao fim, né, da vinda, a segunda vinda dele, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Então veja que aqui João começou a adorar esse anjo que estava mostrando todas essas coisas para ele. E o anjo disse: olha, não faças tal, versículo 10. Sou teu conservo, ou seja, eu sou servo juntamente contigo, né? E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Os anjos não recebem adoração. Adoração é somente para unicamente o nosso Senhor, que é a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Então veja, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu gosto da tradução que diz assim, que é a tradução livre para todos, ou também a nova tradução linguagem de hoje é mais ou menos semelhante, que diz assim, ó, pois a verdade que Jesus revelou é a mensagem que o Espírito entregou aos profetas. Eu gosto dessa parte, né? Porque fica mais explicado para a gente, fica mais explicado. Então, veja que essa verdade que Jesus revelou é a mensagem que o Espírito Santo entregou aos profetas, porque todos os profetas falaram, principalmente no Novo Testamento, todos os santos do Senhor, toda a igreja, todos os apóstolos pregaram, anunciaram a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda dele, né? Louvado seja Deus. Eu não sei quantos minutos já temos, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para falar da vinda de Jesus, que é a partir do versículo 11 do 19, na próxima aula, que eu quero demorar um pouquinho, né, para a gente trabalhar mais, que é a vinda de Jesus. Aí aqui está dizendo, versículo 11, a vitória de Cristo. Agora sim, literalmente é a última parte da queda de Babilônia. Aqui, realmente, nós vamos ver aqui a vinda de Jesus com o seu exército poderoso, né? Ele vem no seu cavalo branco, que nós vamos falar sobre isso, e juntamente com, eu creio, que a sua igreja também vem, né? Vem o seu exército, a Bíblia está dizendo, em cavalos brancos. Aí é onde todos os profetas falam, todo olho verá, todo olho. Como diz, assim como o relâmpago, né? Que essa segunda vinda, ela não é oculta, ela é vista por todos. Todos vão ver. Mas nós vamos tratar disso na próxima aula, que aí a gente trata com mais... E a aula não fica muito extensa, né? Então, por hoje é só. Ficou bem entendido sobre o casamento, o triunfo no céu, o casamento do Cordeiro. Primeiro o Cordeiro casa para depois vir com a sua igreja, né?